Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Criptográfico. Eu sou Fausto Botelho e aqui a gente usa a nossa experiência com análise técnica e com ela a gente procura extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro das criptomoedas. A gente trabalha com o padrão Bitcoin aqui e, portanto, os gráficos que você vai ver são todos cotados em Bitcoin. A ideia é baseado no fato de que nós, ou na análise que temos de que o Bitcoin deve subir e deve subir muito, então nós pensamos em Bitcoin e olhamos os gráficos em Bitcoin porque a ideia é usar a moeda Bitcoin para tentar aumentar a moeda Bitcoin. Um investidor, quando vai, por exemplo, operar ações no Brasil, ele pensa em reais. Ele compra ações porque quer aumentar a quantidade de reais que ele tem. Ou se ele está nos Estados Unidos, ele está pensando em dólar. Ou investidores internacionais pensam em dólar ou pensam em euro. Nós, no mundo cripto, pensamos em Bitcoin. Pelo menos essa é a minha ideia. Portanto, os gráficos são todos cotados em Bitcoin. Quando uma ação tem uma performance melhor, quando ela sobe em Bitcoin, a gente diz que ela está outperformando o Bitcoin. Está tendo uma performance melhor do que Bitcoin e o contrário, está underperforming Bitcoin. Essa é a ideia. No mercado de ações, esse conceito é usado também, o conceito de força relativa, que é o que dá uma performance maior ou melhor, é usado para ações que teriam condições de ter uma performance melhor do que o índice ou do que outras ações de um mesmo setor. Muito bem. Então nós vamos começar analisando o Bitcoin e depois eu vou correr rapidamente as 40 maiores criptomoedas e nós vamos ver quais são aquelas que estão com possibilidades. Temos uma novidade hoje que eu quero mostrar para vocês. Estou vendo aqui eu mesmo em primeira mão que é uma potencial alta aí em uma dessas criptomoedas. Hoje estou de terno, homenageando meu primo que faleceu, a quem eu tinha na mais elevada estima e consideração. Meu dileto Fernão, que eu homenageio aqui hoje com vocês. Chove em São Paulo, no estado de São Paulo. E com esse barulhinho de chuva, nós então vamos ver Bitcoin. Sim. Então vamos aqui para as 20 principais criptomoedas e estamos aqui rapidamente passando por Bitcoin Cash e Bitcoin Cash SV, que não tem nada de muito especial. Talvez Bitcoin Cash possa estar querendo escapulir dessa retinha de resistência aqui e poderá chegar até o seu topo. Nós estamos de olho. Bitcoin Cash e agora Binance. Binance, sim, Binance está vindo antes de Bitcoin, achei que era depois. Bem, nós fizemos recomendação de compra para Binance. Vou mostrar aqui a vocês, últimas com lucro. Nós recomendamos, deixa eu colocar no gráfico diário, quando ele rompeu esse nível de resistência, que considerávamos muito importante. Vejam, esse nível passava num topo em maio de 2018, um outro topo em agosto de 2018, deixa eu melhorar esse zoom aqui, e em outro topo agora em janeiro. Quando esse topo foi rompido, nós entramos numa posição de compra, nós fizemos uma recomendação de compra, mas aí, infelizmente, eu vou para o gráfico de 1 hora agora, apertamos o stop, não necessariamente, né, porque nós sempre trabalhamos com o que a gente chama de palmo. O palmo é a distância original da posição para o stop. E quando o mercado vai essa distância, que no gráfico escala logarítmica que nós sempre usamos, que significa uma variação percentual, então quando ele vai a favor dessa posição, da posição, a gente está numa situação que nós, para ter as chances a nosso favor, e veja, se ele vai contra, a gente é estopado. Se ele vai a favor, o que a gente ganha é que a gente não perde mais, então a gente traz o stop aqui
para proximidade do preço de compra, né? No caso, pusemos embaixo desse fundo aqui. Agora, a partir daí, a gente vai sempre medindo o risco. Então, a gente vê até onde o mercado chegou e, por exemplo, nessa hora aqui, ele tinha chegado aqui, e se a gente fosse pensar em arriscar a partir desse nível o palmo inicial, quer dizer, aquela porcentagem, que no caso aqui nós estamos falando do preço de compra até o stop em torno de 5,5%, né? Então, se nós fôssemos arriscar essa porcentagem, nós teríamos que pôr o stop por aqui. Assim mesmo, nós acabamos tendo um pouco de flexibilidade e pusemos o stop embaixo desse nível aqui, mas o mercado deu uma queda bastante considerável. Vejam, ele acabou do topo ao fundo caindo 9,7%. Então, nessa hora, o nosso stop foi pego, mas assim mesmo nós fizemos aí 12% de rentabilidade nessa recomendação. De volta aqui às criptomoedas, as principais criptomoedas. Então, a gente vê que Binance fez um primeiro movimento, fez esse triângulo simétrico, essa cunha, teve o segundo movimento e agora ele está fazendo uma grande oscilação lateral. Talvez esse aqui tenha sido o terceiro movimento de alta, mas de qualquer maneira ele está numa grande oscilação lateral e agora testa o seu topo histórico. E testa o seu topo histórico, por enquanto, fazendo uma formação de candlestick que chama-se nuvem negra e que indica a reversão, principalmente se ela ocorre num processo desses aqui, né? Perdão, principalmente se ela ocorre num contexto interessante como esse, que é um nível importante de resistência. Nível importante de resistência, porque o mercado chegou lá no topo e caiu 52%. Tá? Então, quem tem Binance, eu recomendaria apertar bastante o stop. Chegamos agora em Bitcoin e queria dizer a vocês que eu estou trabalhando com este canal de alta aqui no gráfico histórico de longo prazo de Bitcoin. Estou trabalhando com esse canal porque eu entendo que Bitcoin não acabou absolutamente o seu processo de alta, ele está num processo de correção. Então, na verdade, existem diversas possibilidades, né? Mas o que eu acho que é mais importante a gente ter em conta é que, e nós estamos aqui agora sim vendo o gráfico semanal, na verdade eu queria estar mostrando isso para vocês, mas o que eu estou trabalhando é com a possibilidade de que nós tivemos um processo corretivo aqui composto de uma ABC, que foi um primeiro movimento de baixa, depois essa onda B, que seria todo esse triângulo descendente, e depois a onda C, que foi esse processo aqui. Agora, para saber se isso daqui é uma acumulação que vai dar continuação ao movimento anterior, que era a baixa, ou se vai reverter o movimento anterior, vamos passar para o próximo gráfico, que é o Bitcoin em reais, o Bitcoin em dólar de novo, mas gráfico diário. E aqui a gente vê, primeiro, que o mercado ele chegou no nível que pode perfeitamente ser a projeção desse objetivo aqui. Que é a projeção desse objetivo? Na verdade, chegou quase lá, mas esse objetivo também você poderia projetar a partir daqui. Tecnicamente, ele atingiu o seu objetivo. Então, o contexto é bastante favorável para que ocorra uma reversão. Além disso, nós temos que, se isso era um triângulo simétrico ou uma acumulação de continuação, ele não deu continuação. Ele pode ter feito um triângulo simétrico aqui, mas rompeu esse triângulo e aí passou a derivar. A deriva, minha gente, é uma formação sutil, mas que eu gosto muito. Chama drift pattern em inglês. Ela mostra que o mercado, depois de ter feito um movimento definido, ele começa a patinar no sentido do movimento. Eu, quando olho para isso, eu imagino, e até lembro de um filme que eu vi, um desenho animado, que eram os cavalos selvagens, e tem uma hora que as pessoas, né, os seres humanos lá, que são os vilões do desenho animado, eles capturam diversos cavalos selvagens e estão subindo um morro com uma carruagem. E de repente começa a chover. E aí você vê aquele primeiro pingo de chuva e as pessoas estão. E a carruagem está sendo puxada com os cavalos dentro da carruagem, presos na carruagem. E aí você vê o pingo d'água e você vê que a carruagem começa a patinar. Então eu comparo isso com o drift pattern.
o mercado, quando começa a patinar depois de um movimento definido, ele indica perda de força desse movimento definido. Exatamente como tá acontecendo aqui. Vejam só. O mercado fez esse movimento definido e aí começa a patinar. Depois escapa para cima e agora ele está se acumulando no que parece uma bandeira de alta. Tem toda a característica de uma bandeira de alta. Se a gente vai aqui, por exemplo, no gráfico de 1 hora, a gente vê que ele está com toda essa característica. O que é uma bandeira? Uma bandeira é um processo de realização de lucro. Que lucro? O mastro. Vejam só. Quem estava comprado por aqui, de repente, pum, botou esse lucro, ficou com esse lucro lá na bolsa ou na sua carteira, né? Ele teve um lucro de 10%, quase 10%. Muitas pessoas acabam sendo tentadas a realizar esse lucro. E o mercado, então, patina no sentido contrário ao da tendência, como acontece aqui. Então, essa pressão de venda que faz os preços patinarem no sentido contrário ao da tendência é oriunda de gente que está vendendo aqui não porque acha que vai cair, mas só porque quer botar esse lucro aqui no bolso. Isso são as bandeiras. Então isso aqui tem toda a característica de uma bandeira. Alguém vai falar, poxa Fausto, mas essa última bandeira aqui, ó, em vez de subir, ele tibum. Pois é, essa sim, mas quando a gente volta aqui para o gráfico diário, eu quero mostrar para vocês que o mercado tem respeitado muito as bandeiras. Ó, isso aqui foi uma bandeirinha, subiu. Isso aqui também foi uma bandeirinha, subiu. Isso aqui foi uma bandeira de baixa, caiu. Outra bandeirinha de baixa, caiu. Bandeira de alta, subiu. Bandeira de baixa, caiu. Bandeira de baixa que acabou... isso aqui foi uma deriva, depois virou uma espécie de uma bandeira e daí caiu. Bandeira de alta subiu. Bandeira de baixa caiu. Bandeira de baixo caiu. Bandeira de baixo caiu. Bandeira de baixo caiu. Bandeira de alta subiu. Deriva. Reverteu os movimentos, e aqui, depois dessa deriva, nós tivemos uma pequena bandeirinha de alta, e o mercado subiu, mais uma bandeirinha de alta aqui, o mercado subiu, bandeira de baixa aqui, bandeira de baixa, então só essa bandeira pertence à bandeira de alta aqui. Agora, logicamente, as formações não são infalíveis, né? Muitas vezes muda o fator fundamental. Agora, a continuar o fator fundamental macro, isso aqui está com toda a pinta de ser uma formação de fundo. E nós vamos ver isso se os 3.700, que é esse nível que está sendo testado aqui agora no momento, na verdade, o máximo foi 3.685, 3.685 vamos dizer 3.700 aqui, que é um número redondo, né? Se esse nível for rompido, então nós vamos estar rompendo essa formação de fundo aqui, que é o que eu acho que vai acontecer, e essa formação de fundo projeta essa amplitude aqui para cima a partir do corte aqui, ou seja, provavelmente se esse nível de resistência for rompido, se o mercado romper, confirmar essa bandeira de alta, nós vamos testar lá o nível de 5.500, lá perto dos 6.000 e provavelmente vamos ciscar com essa reta de resistência que vem lá de cima e que vai ser encontrada provavelmente aqui nos 5.000. Veja, porque essa reta está descendo, né? E provavelmente o mercado encontra ela aqui nos 5.000, 5.500. E aí vai ser mais um teste para o Bitcoin para saber se ele está mesmo revertendo ou se ele está apenas fazendo uma reação da tendência de baixa. Eu acho que ele está revertendo. E por essa razão que eu trabalho com essa hipótese aqui, de nós estamos vendo um canal de alta aí que de repente já vai bater no fundo aqui. Agora depois se nós vamos botar se nós vamos pôr essa reta aqui, ou vamos puxar ela aqui para baixo, isso na verdade é um detalhe, né? Nós vamos traçar aí algumas paralelas, mas... eu vejo essa possibilidade bastante, e hoje eu também estava tendo uma ideia de que, vejam, isso aqui é uma tendência de alta espetacular, né? Porque, vejam, o primeiro movimento de alta foi de 700%, daí ele corrige 58%, quase 60%, depois ele tem um segundo movimento de alta de 459%, depois ele corrige 35%, e daí ele sobe 4.531%, e daí ele corrige 93%. Cada uma dessas aqui, eu acho que foi um ciclo do Bitcoin, né?
Aqui nós tivemos um primeiro movimento que foi de 541%, depois ele corrige 54%, depois ele sobe 2.700%, depois ele corrige 70%. Quer dizer, nós estamos falando de um ativo, minha gente, que é muito especial. E não vamos nos esquecer que ele sai de zero e chega a $20 muito rápido, em apenas um ano, menos de um ano, 231 dias, ele sai de zero e chega a $20. Quer dizer, isso foi essa alta aqui que nós tivemos de 52.000%, né? Então, os estudos que foram feitos de Elliott e a teoria de Dow, eu não sei se aplicam muito aqui, a gente tem que ir adaptando, né? Então, essa que é a minha ideia do momento. Eu acho, portanto, que nós podemos esperar a alta do Bitcoin aí. Nós ainda não fizemos recomendação no nosso produto Enfoque Calls, mas estamos de olho, estamos de olho. Então vamos ver as criptos que nós estamos de olho? Não, vamos ver as criptos que nós estamos de olho. Ó. Primeiro deixa eu fazer uma coisa aqui que é... Não vou fazer ela falar não, vou primeiro ver, vou passar todas as criptos com vocês aqui hoje. Então vamos lá, estamos aqui na Criptos 1, já vimos Bitcoin, Binance e agora vamos para Cardano. Cardano, apesar de ter rompido, vejam, ela rompeu essa reta de resistência de longo prazo. Rompida essa reta, a gente pode traçar Fibonacci e a gente pode esperar que ele chegue aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 2.000 satoshis, tá? Isso significaria uma alta, e vejam, eu estou fazendo apenas a correção Fibonacci, 77%. Nós também tivemos o rompimento dessa pequena retinha de resistência aqui, e vamos ver se o mercado faz uma bandeirinha, dá uma colher de chá para a gente, faz uma bandeirinha, quando ele estiver escapando da bandeirinha, a gente aí então teria indicação de compra para colocar o stop logo abaixo da bandeira, tá? Dash, minha gente, deu uma baita de uma indicação, rompeu essa reta aqui de longo prazo, vem desde dezembro do ano passado, e vejam só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? Se traçarmos Fibonacci aqui, nós vamos ter um primeiro objetivo de alta que estaria aí levando o mercado a subir 50%. Agora, infelizmente ele não deu mole, né? Porque isso aqui ele acabou rompendo esse nível 1h da manhã. Foi de noite, nós estamos dormindo, né? Se Deus quiser, Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo besteira. Só um minutinho. Eu estou fazendo besteira, peraí. Na verdade, eu queria contar para vocês que, se Deus quiser, o nosso produto de recomendações, nós em breve vamos ter gente aí que nos dê condições de estar acompanhando os mercados 24 horas por dia. Temos que nos adaptar às criptos, né? Para isso a gente precisa ter pessoas participando do nosso time que estejam fora do Brasil. Uma pessoa na Europa, uma pessoa na Ásia, é o que a gente pretende fazer. E aí as pessoas vão acompanhar e eventualmente vão soltar recomendações de mudança de stop, de início de posição, de liquidação de posição e assim por diante. Mas vamos lá. Eu estou confundindo os botões aqui hoje. Então, aqui de volta para o gráfico. Eu vou começar tudo de novo aqui, não tudo de novo. Janelas organizar em ordem alfabética vertical. Nós já estávamos aqui em Dash, eu estou mostrando o Dash para vocês. E estou dizendo que também nós estamos de olho, porque aparentemente ele está fazendo uma bandeira de alta, um triângulo simétrico aqui, né? Voltando ao gráfico diário, a gente vê, eu preciso tirar esses bad ticks aqui, não tiramos ainda, mas estamos no processo. Porque como nós transformamos esse gráfico que fechava à meia-noite do Brasil e agora ele está fechando meia-noite UTC, que é 10 horas da noite no Brasil, e muda totalmente, não muda o gráfico intraday, mas muda totalmente o gráfico diário, não é? Então nós rebuscamos as cotações lá na Binance e nas outras corretoras que a gente cobre na Enfoque, e com isso a gente agora tem que tirar os bad ticks de novo, que nós arbitramos e tiramos, né? Então, nós temos aí, estamos de olho na Dash, para ver se ela
de repente nos dá indicação. Eu já mostrei para vocês que ela tem potencial aí de subir uns 50%, né? EOS deu uma bela indicação de alta, vejam, rompeu também uma reta, né? E depois tinha feito uma pequena bandeirinha aqui, e nós fizemos uma recomendação de compra de EOS, vou mostrar para vocês aqui. Calls de criptos, está aqui a recomendação de EOS que nós fizemos, esse é o gráfico diário, né? Foi nesse dia aqui, foi no dia 8, que foi sexta-feira, quando ele escapuliu, ele estava fazendo a bandeira, e aí, infelizmente, não deu mole também, porque ele foi dar essa indicação às 13 horas. A hora do almoço, ele simplesmente, bum, subiu coisa de 7% em 15 minutos, assim, né? Vamos ver aqui o gráfico de 15 minutos, para ver se eu não estou falando besteira. Não, acho que não, Em 15 minutos ele subiu 7%. E nós que estávamos esperando ele dar uma confirmação maior, porque ele estava fazendo essa deriva aqui, né? Então nós acabamos perdendo. Mas aí entramos aí, assim mesmo, conseguimos entrar aqui e indo para o gráfico diário, você vê que não foi mal a entrada, né? O objetivo está aqui a 97.700 satoshis, que é a projeção desse primeiro movimento de alta aqui, ó. Nós tivemos um primeiro movimento de alta e agora teremos um segundo movimento de alta. Acho que o triângulo simétrico projetou essa primeira bandeira, ele projeta um objetivo que é mais ou menos aqui, e o mercado agora escapou dessa bandeira, eu acho que está indo lá para esse nível que eu acabei de falar. Icon, nós fizemos também uma recomendação, porque ele nos forneceu ele nos forneceu um bear trap. Ele rompeu um nível importante de suporte e depois desrompeu. E ao mesmo tempo ele... Opa, alguém mexeu na minha reta aqui, será? O que essa reta está fazendo aqui? Sei lá, alguma coisa que aconteceu aqui. Essa reta eu acho que poderia estar aqui, né? Não é assim tão confiável essa reta, mas a gente percebe. O mais importante é que ele rompe o nível mais abaixo da história e depois volta. Então, isso é o bear trap, eu já falei muitas vezes aqui no canal, e nosso objetivo inicial é apenas ele vir nessa resistência aqui. Agora, ele escapou da bandeira ontem, mas hoje parece que negou fogo, né? Então, estamos de olho, o stop já está, vejam aqui que nosso stop já foi, porque ele justamente atingiu o palmo, né? Ou seja, ele caminhou a favor, a distância original do stop, o risco original. Então, se ele vem para o stop, a gente perde esse tanto aqui, que no caso seria 4,7%, mas não 5%, mas não necessariamente 5% do capital, né? Porque o sistema de controle de risco da Enfoque, que a gente oferece, ele faz uma recomendação de um tamanho de posição, de maneira que com esse tamanho de posição, se você for estopado, comprar aqui e for estopado aqui, você perca apenas uma pequena parcela do seu capital, que é coisa de 1%, assim, tá? Para que você não tenha problemas psicológicos e para que você consiga estar no mercado e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece sempre. Muito bem. Então, nós já apertamos o stop para, como ele foi a favor, a distância original do stop, o que a gente faz é que a gente aperta o stop para um nível em que a gente não perde mais. Tá? Então, se a gente for no gráfico de 1 hora, que, aliás, já estamos no gráfico de 1 hora, a gente vai ver que nós pusemos o stop logo abaixo desse nível aqui, do fundo desse nível aqui, né? Se ele deixar um fundo aqui e voltar a subir, nós vamos provavelmente agora subir o stop e colocar abaixo desse nível, e aí a gente já entra no lucro certo, né? Porque teoricamente, se o mercado não abrir der um pulo para baixo, acontecer alguma catástrofe, sei lá, no Icon, então ele voltando, tocando o stop, estaria aqui em cima, ele já nos dá um lucro, né? Então a gente já está no mercado de risco sem risco. Muito bem. Volto aqui aos criptos que nós estamos vendo, vemos EOS, Ethereum, aí é uma dos ativos que nós estamos de olho, porque ele parece que está fazendo uma bandeira e o objetivo dessa bandeira seria tocar essa reta, mas na verdade é por isso que nós ainda não nos animamos muito com isso, né? Vamos ver se ele chega aqui, a partir daqui, ele rompendo essa reta, aí ele passa a ter
passa a ter mais condições de ter uma alta mais significativa. IOTA estava com cara de que ia romper essa pequena retinha aqui, mas está difícil, né? Porque está no meio dessa acumulação, então os sinais de análise técnica ficam meio prejudicados. Nada a falar de IOTA. Litecoin teve aquela alta espetacular, mas teve uma reversão aí bastante significativa e estamos aguardando para ele dar outra indicação, né? Essa formação de fundo que ocorreu aqui projeta uma alta que é um pouco acima dos níveis que estamos vendo aqui. Ela seria uma alta para o nível de pouco acima, né? Então estamos acompanhando a evolução. Monero, minha gente, parece estar querendo romper essa retinha aqui, mas quando a gente dá zoom out, olha, ele está fazendo essa acumulação aqui depois de ter rompido essa baita reta de suporte aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, chances eu acho maiores é que ele não tenha força para romper, até porque essa pequena acumulação aqui começa a ter características de deriva, perda de força desse movimento aqui e deve cair. Isso aqui eu acho que vai ser uma acumulação que vai dar continuação à baixa de Monero. Eu não ficaria com Monero no meu portfólio, nem parece que está indo para o brejo do beleléu, né? Chegou em 1000 satoshis e rompeu o nível histórico mais baixo, tá feio. NEO está dando sinal de vida, NEO rompeu essa reta de resistência, com isso a gente passa a ter condição de traçar Fibonacci. Fibonacci, primeiro nível, implicaria numa alta de... não peguei Ué? Será que o meu computador está reclamando do calor aqui de São Paulo? Poxa, agora está chovendo, você devia estar fresquinho aí, cara. Então vamos lá, de novo, nova tentativa, agora sim, nós estaríamos falando numa alta para NEO, desculpe, de 75%. Então nós estamos de olho e vamos continuar de olho para eventualmente fazer alguma recomendação. Ripple parecia estar fazendo um triângulo ascendente, mas acontece que ele está teimando em romper, né? Nós estávamos com a reta suporte, romper os níveis de suporte. Nós estávamos com a reta suporte aqui e pusemos a reta suporte aqui, que eu acho que está mais apropriado. Se ele passar a subir a partir de agora, der alguma indicação de alta, e nós vamos ficar de olho no gráfico de 1 hora para isso, e parece que ele está querendo fazer alguma coisa aqui, aí quem sabe a gente adequa essa reta, né? E passa a considerar novamente a possibilidade desse triângulo ascendente, que nos daria uma projeção. Vejam só, se a gente for fazer a projeção desse triângulo ascendente aqui, seria mais ou menos isso, e nós estaríamos falando de projetar isso aqui para cima, quer dizer, ele ia buscar esse topo aqui, né? Ou seja, nós estaríamos falando numa alta de 100%, mais ou menos. Né? Então, de olho em Ripple. Stellar, minha gente, está chegando no seu fundo bastante importante aqui, que era a projeção também desse segundo movimento de baixa. Nós projetamos esse primeiro movimento de baixo para baixo a partir desse topinho aqui. Então ele está chegando num objetivo que é um nível de suporte derivando. Então isso indica a perda de força desse movimento. Estamos de olho aí, acompanhando no gráfico de 1 hora, para ver o que vai acontecer com esse processo aqui. Assim que nós tivermos uma indicação de que ele vai escapulir, eu acho que nós temos aí uma boa possibilidade de fazer uma recomendação de compra para Stellar. Tron estava prometendo, mas chegou nesse nível aqui, rompeu essa reta. Talvez ele venha apenas testar esse próximo suporte aqui, transforme isso num retângulo e possa subir novamente. E vamos estar de olho para ver o que acontece quando ele testar aí 1, 2, 3, 4, 5, 600 satoshis. Você deve estar se perguntando, mas por que você está contando esse cara aí, esse negócio aí, cara? É assim, ó, as criptomoedas têm 8 casas depois da vírgula, né? Então, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, sobram 3 casas depois da vírgula, tá? Então, quando a gente conta 0,701 é 1 satoshi. Satoshi é a menor unidade do Bitcoin. Isso aqui é uma escala em Bitcoin, não é? Então, se a gente conta 5 e tem um 6 depois, a gente vai falar que isso aqui é em satoshis, tá? Na Enfoque, a gente tem aqui gráficos, opções do gráfico.
a possibilidade nos gráficos cotados em Bitcoin mostrar a escala em Satoshi. Então estou mudando isso aqui agora a escala para Satoshis. E agora sim a gente vê aqui 600 Satoshis. Tá? Eu vou deixar em Satoshis. Esse é True USD, que é uma stablecoin, como se fala, é o dólar, não é? É o dólar em Bitcoin. Então, Bitcoin em dólar é exatamente o inverso desse gráfico aqui. E aqui a gente vê o que é uma bandeira de alta no Bitcoin, é uma bandeira de baixa aqui no True USD. Então, reforça a nossa ideia de que o Bitcoin deve subir, né? VeChain está testando esse nível aqui, nós de olho nele, né? Mas nada a comentar. Zcash acabou de dar uma indicação de alta. Agora, essa indicação de alta pode levá-lo apenas para um pullback até esse nível de suporte aqui. Então, a situação hoje, porque nós comemos um pouco de bola nisso aqui. Mas, de qualquer maneira, vejam, a partir de ontem, eu não me lembro que nós vimos isso ontem, 17,5% de alta, quer dizer, você teria condições de botar um stop aí a 5,6% e uma possibilidade de alta de 17%. Não é uma operação assim das mais espetaculares, né? Bom, vamos correr rapidamente essas próximas criptomoedas aqui, janelas, organizar tudo em ordem alfabética vertical, e eu quero tudo em gráfico de... Puxa vida, eu fiz uma besteira aqui, eu fechei essa criptomoeda e eu não me lembro mais qual era agora. Então, deixa quieto, senão a gente vai demorar muito aqui. Nós vamos agora ver Bitcoin Gold, que está rompendo essa reta de resistência e fazendo uma pequena bandeirinha de alta. Estamos de olho nela, aqui no gráfico de 1 hora, para ver se a gente, eventualmente, isso aqui evolui para uma bandeira de alta, aí teremos uma indicação de alta. BitShares estava com cara de que ia romper, pero não rompeu. Isso aqui, Bitcoin... Olha, nós estamos tirando isso aqui. Aqui você vê um gráfico que não tem liquidez. Ó. Um gráfico que é montado. Ele está sempre com as mesmas máximas e mínimas, até porque nós estamos falando em 20 satoshis aqui. Tá? Chainlink tem algum problema no nosso gráfico diário. Eu já tinha reparado isso. Algum problema na série, mas ele está acumulando numa bandeira de baixa, deve cair mais. Quem tem Chainlink aperta o stop. Aperta o stop. Link, né? Decred, e agora eu volto para o gráfico diário, já está no gráfico diário. Isso aqui é uma acumulação que deve dar continuidade à baixa, também apertaria o stop, cairia fora. Ethereum Classic estava querendo subir, mas está caindo e está chegando perto do fundo histórico aqui. Icon fez um bear trap, por isso nós recomendamos Icon. É um dos ativos que nós recomendamos. Justamente está aqui, ó, bandeira de alta que ocorre em rompimento de reta resistência de longo prazo e após bear trap no fundo histórico. Então, bandeira de alta que ocorre depois do rompimento dessa reta aqui e também depois de um bear trap, que é bear trap no fundo histórico. Armadilha para vendidos aqui no fundo histórico. Né? Então, isso aqui está prometendo, mas por enquanto ele está fazendo, ainda não escapou necessariamente da bandeira. Aqui no gráfico de 1 hora, eu acho que talvez ele vai fazer um retângulo aqui. De qualquer maneira, o nosso stop já está aí próximo do nível de compra, porque ele também já atingiu o palmo, e aí a gente vai, se eventualmente não der certo, a gente sai em casa, como a gente diz, né? Então vamos lá, próxima, Lisk, nada a comentar, está fazendo essa lateralidade aqui, possivelmente cai mais. Nano rompeu esse nível de suporte aqui, está botando a cara para cima. Vamos esperar para ver se ele vai nos produzir aqui um bear trap, eventualmente tem chance para Nano. De olho nele. O MyZGO aqui ciscando na sua reta resistência de longo prazo, mas rompeu já esse nível de suporte, deve cair mais. O objetivo é aqui onde está o ursinho aqui, que é 23.300 satoshis. Está aqui, né? 23.300 satoshis, um pouquinho abaixo de 25.000 satoshis. Ontology, essa acumulação deve dar continuidade à baixa. Baixistas, Quantum, nem que sim, nem que não, muito pelo contrário. Siacom, rompeu esse nível de suporte, bandeira de baixa, deve cair mais. Está ruim para Siacom, hein? Steam deu uma alegriazinha aqui, mas caiu, está acumulando numa acumulação que deve dar continuidade a essa baixa aqui. Acho que deve vir, no mínimo, buscar esse próximo suporte aqui, fazer
talvez, na melhor das hipóteses, fazer um pullback aqui, ou foi alarme falso e ele volta a cair. Verge, essa grande acumulação aqui tem cara de um triângulo, deve projetar os preços para baixo, baixista em Verge. Waves, opa, começou a querer dar sinal de vida, estamos de olho em Waves, vamos botar 1 hora aqui e vamos ver que talvez essa reta, vou voltar para o diário aqui, talvez essa retinha aqui a gente possa puxar um pouquinho mais para cá e ele está testando aí, né? E é ficar de olho, vamos ver. O ideal seria ele fazer uma bandeirinha de alta aqui, que daí a gente põe um stop pertinho, né? Porque a bandeira sempre não tem uma volatilidade muito grande. Zero X está rompendo essa bandeirinha de baixo, deve cair mais, provavelmente vai testar esse fundo aqui que aconteceu em março do ano passado. Zilliqa caindo, nada a comentar, não teria isso na minha carteira, não, nem a pau. E é isso aí, minha gente. Eu agradeço você ter assistido e te vejo na próxima. Não deixa de dar um like se você gostou do vídeo, assine o canal, toca no sininho para você ser avisado e conta para os seus amigos que a gente tem esse canal aqui em que a gente faz uma análise técnica séria e tenta arrumar boas oportunidades de investimento. Isso aí, te vejo na próxima, tchau!